Vivendo de Palavra, um canal singelo dedicado a breves reflexões sobre a Palavra de Deus. Jesus disse: As palavras que vos digo são espírito e vida. Vamos viver de palavra. Tema da reflexão: O Deus que provê. Ouve-se muito dizer: O Senhor proverá. Expressão que denota esperança de solução para algo que parece difícil no momento. De onde vem a expressão? É um dito popular? Ou tem outra origem? Sim, tem. Sua origem está na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 22, onde lemos a história de Abraão, quando o Senhor Deus lhe pediu que oferecesse Isaque, seu único filho, em sacrifício. Partiram pai e filho para o lugar indicado por Deus. Isaque pergunta ao pai: Temos fogo e lenha. Onde está o cordeiro? Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. Estando Isaque posto sobre o altar do sacrifício, Abraão levanta o cutelo para matá-lo, quando uma voz do céu o impede: Não faças isso. Abraão levantou os olhos e viu um cordeiro preso nas ramagens. Aí se dizer: No monte do Senhor se proverá, o Deus que provê, Yahvé Jiré. No Salmo 68, o salmista relata a jornada do Êxodo, período em que os israelitas saíram do Egito e foram conduzidos à terra prometida. Nos versos 9 e 10, lemos que houve uma situação de extrema exaustão para o povo e o Senhor o restabeleceu. O povo fixou-se e o salmista exclama: Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. A provisão foi copiosa na imagem de chuva empregada pelo autor sagrado sob a inspiração do Espírito Santo. A bondade de Deus é que motiva a provisão. E Deus não mudou, é o mesmo hoje. Em toda a Bíblia encontramos relatos das manifestações da provisão de Deus. Para exemplificar, temos na tela uma lista de 16 relatos dessa provisão, tanto no Antigo Testamento como no Novo, inclusive o caso já citado de Abraão e Isaque. Quero chamar a atenção para um relato muito curioso no Antigo Testamento, conforme 2 Reis, capítulo 4, versículos 42 a 44. Trata-se de uma multiplicação de pães. Quando falamos em multiplicação de pães, vem-nos à mente as realizadas por Jesus. No caso aqui, trata-se do profeta Eliseu, que recebeu 20 pães para distribuir aos discípulos dos profetas. Ordenou que fossem distribuídos e recebeu como resposta a indagação do auxiliar: Como alimentar 100 homens com 20 pães? O profeta respondeu: O Senhor diz: Comerão e sobejará. E assim sucedeu. Outra provisão surpreendente deu-se com Jesus e Pedro. Lemos em Mateus capítulo 17, versículos 24 a 27. Sempre que pensamos nos milagres de Jesus, temos em vista a cura de cegos, paralíticos, ressurreição de mortos, acalmar tempestade, etc. Mas esta provisão foge, digamos assim, ao padrão. Os encarregados da cobrança do imposto do templo perguntaram a Pedro se ele e Jesus não pagariam o imposto. Pedro foi ter com Jesus e este ordenou que Pedro fosse pescar. Pedro obedeceu e pescou. Na boca do peixe estava uma moeda de valor suficiente para pagar o imposto dos dois. É de tirar o fôlego, ou melhor, não fosse Jesus, seria inacreditável. Recomendo a leitura dos casos de provisão citados. Creio que o coração se encherá de ânimo e será criada uma atmosfera de fé e esperança. Para que alguém não diga, porém, que a situação que enfrenta no momento não se enquadra nos exemplos citados, quero apresentar um texto que abrange todo tipo de necessidade, sem ficar uma de fora.
Trata-se do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada. A promessa do texto é de ampla provisão. O texto aponta a provisão para as necessidades físicas, ovelhas nos pastos verdejantes, para as necessidades emocionais, águas de descanso, refrigério de alma, suporte para a jornada diária nos momentos difíceis, o vale da morte. Trata ainda da abundância da provisão, o cálice que transborda, da bondade extrema do Senhor em providenciar. Deus mesmo prepara uma mesa para nós, além de vitória sobre os inimigos. E, finalmente, a eternidade com Deus. Interessante notar que no verso 3 é o amor de Deus para com seu próprio nome. Em outras palavras, é o interesse de Deus que faz com que ele se debruce e se derrame sobre seu povo. O amor por seu nome e por nós faz tudo isso. Deus não mudou, não mudará. Pequeno rebanho, como nos chama Jesus, busque a presença do Pai. Nosso Deus é nosso provedor, nosso Yahvé Jiré. Amém.